Literalmente uma declaração de guerra a essas facções criminosas e que elas sejam tratadas como inimigos estrangeiros invasores do território nacional. Que o membro de uma facção criminosa, do PCC, do Comando Vermelho, não tenha os mesmos direitos, inclusive as mesmas garantias do processo penal que um cidadão comum, né? A nossa conversa aqui com o deputado Kim Kataguiri se prende muito à educação, porque ele é um defensor do setor, foi presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas também o senhor está ultimamente muito investido no debate sobre a segurança pública. Não é novidade, esse assunto está tomando o mundo político. Por que nós chegamos, deputado, a essa situação do crime organizado, em muitos casos, ser mais organizado que a própria polícia? Não, perfeitamente. Hoje nós temos um Estado paralelo, né, que domina territórios brasileiros. E, inclusive, a minha proposta, e até a proposta do meu grupo, do Partido Missão, do Movimento Brasil Livre, é que haja literalmente uma declaração de guerra a essas facções criminosas e que elas sejam tratadas como inimigos estrangeiros invasores do território nacional. Que o membro de uma facção criminosa, do PCC, do Comando Vermelho, não tenha os mesmos direitos, inclusive as mesmas garantias do processo penal que um cidadão comum, né? Isso chama-se direito penal do inimigo, né? Que é uma doutrina alemã em que você analisa o crime não apenas pelo fato, mas sistematicamente, né? Para qual facção aquele agente contribui, né? Para dominar um território nacional. Porque hoje o PCC tem territórios que ele domina, tem hino, tem bandeira, tem exército, tem estatuto, é um Estado invasor. E então os faccionados... E isso, não, tem a divisão das gravatas, né? Os advogados, os promotores, os juízes que tiveram faculdade e cursinho pagos pelo PCC. Tem a divisão dos jalecos também, os enfermeiros, os médicos. E mais recentemente o Ministério Público de São Paulo descobriu a divisão das reivindicações, que são as ONGs e as produtoras de audiovisual que buscam fazer propaganda contra policiais, promotores e juízes que enfrentam um crime e... debatem e fazem pleitos da política penitenciária, inclusive levando a ONG do Comando Vermelho e a ONG do PCC no Ministério da Justiça para debater o plano Pena Justa, que o governo federal soltou em resposta a uma demanda do Supremo, que basicamente é um abatimento geral e irrestrito de penas, né? Dizendo, olha, como nenhum presídio presta, para compensar os presidiários de que os presídios não prestam, vamos abater a pena de todo mundo. Que é uma coisa bizarra. Isso sem falar no fato da polícia ter que fazer o retrabalho e várias vezes prender o mesmo criminoso, porque ele não fica pegando em flagrante. Nós aprovamos um projeto de minha autoria no ano passado, para que no primeiro flagrante de crime com violência ou grave ameaça, ou cometido por um faccionado ou miliciano, ele responda preso preventivamente. Que ele perca o direito de responder em liberdade, porque ele foi pego em flagrante, então não há dúvida de que ele cometeu aquele crime, e o crime é grave, né? Não tem que ficar solto para ir a partir do 9º, do 10º crime, ele ser solto, né? Uma das coisas que mais incentivam o crime é justamente a percepção de impunidade. Isso, inclusive, é dados científicos. Há 2 anos foi feito um estudo de um pesquisador especialista em economia do crime chamado Pérez Chiquida. Ele entrevistou 400 presidiários no estado de São Paulo e perguntou por que eles cometeram crimes, né? E a resposta número 1 é o ganho fácil. E na pesquisa dele, ele demonstrou que a renda média de um criminoso no estado de São Paulo é de cerca de 50 mil reais. 50 mil reais por mês, né? Então, não é uma questão, como muitas vezes as esquerdas buscam colocar, de que não, o crime contra o patrimônio é uma decorrência da desigualdade causada pelo capitalismo, que faz com que os mais pobres se revoltem contra os mais ricos e busquem fazer justiça social por meio do crime. É uma economia, né? Não, isso aí é um incentivo econômico direto para você cometer o crime, porque você não tem, em primeiro lugar, uma trava moral que vai te impedir de cometer aquele crime. Como é que você analisa o que aconteceu em El Salvador? Eu acho que a dureza com que a política foi implementada, e em certa medida o direito penal do inimigo foi aplicado contra os faccionados lá, tinha que ser aplicado aqui também, contra integrantes de Comando Vermelho, é uma situação muito complexa, integrantes, né? do PCC. As pessoas tatuavam o número de vítimas no próprio corpo. Não, mas aqui a exaltação, o crime está chegando nesse nível, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Você vê o estado do Rio de Janeiro, mais da metade do estado já não é controlado pelo estado oficial. Isso. Ou seja, o estado paralelo é o governo do Rio, já não é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é o governo oficial, né? O paralelo é o menor. O competidor de fora é o governador do Rio, né? Então... Não, mas o senhor defende o mesmo rigor aqui no Brasil? Sim, não, eu acho que para faccionados nós tínhamos inclusive que É preciso mudar a Constituição? Com certeza, não é mudar a Constituição, é rasgar essa e começar tudo do zero, né? Eu acho que é impossível... Mas senhores têm uma oportunidade, né? Tem uma PEC lá no Congresso Nacional, apresentada pelo presidente Lula, né? Elaborada no governo aí, antes pelo ministro Flávio Dino e depois apresentada por Ricardo Lewandowski, né? Mas ela está lá aberta, ela pode ser modificada. Sim, mas para fazer a mudança que nós precisamos mudar em cláusula pétrea. Nós precisamos tratar sobre punição perpétua. Direitos individuais. Direitos e garantias fundamentais, como a vedação constitucional a punições de caráter perpétuo, né? Outro dia, ocorreu um caso em São José dos Campos, no interior de São Paulo, de uma cantora gospel, né, em que o ex-marido dela, bravo com a separação, né, estuprou ela na frente da irmã dos 3 filhos, depois matou 2 filhos, tentou matar o terceiro,
deu o recado para a irmã dela, que assistiu tudo, dizendo que ele estava indo se entregar para a polícia, mas que ia voltar para terminar o serviço, que só estava deixando ela viva para dar o recado para o resto da família. Esse sujeito não tem ressocialização, não tem soltura. Esse sujeito ou tem que ser preso, ou ele tem que ser morto. Ou ele tem que ser condenado a uma pena de prisão perpétua, ou ele tem que ser condenado a uma pena de morte. Não há solução para um sujeito desse. Como não há solução para o Marcola, como não há solução para o Tio Patinhas, como não há solução para o Chico Picadinho, como não há solução para o Maníaco do Parque. Então, esse estudo que eu citei do Pérez Chiquida mostrou que 80% dos criminosos diziam que a pena que precisa existir para que eles nunca tivessem cometido nenhum crime, para que eles nunca cometessem nenhum crime, era pena de morte e prisão perpétua. E para isso a gente precisa mudar a Constituição. Dá para a gente aproveitar a PEC do governo? Dá, mudando completamente a lógica dela, que ela centraliza o poder e o orçamento na União. A gente tem que fazer o inverso, dar mais poder para os governadores fazerem política penitenciária. E municípios. Eu idealmente acho, inclusive, que os estados deveriam ter mais autonomia para legislar sobre matéria penal, processual penal e lei de execuções penais. Eu acho que é uma coisa que nós vemos nos Estados Unidos, né, uma expressão comum é você votar com os pés. Né? As pessoas mudam de estados, entendendo que a legislação penal mais rigorosa no estado atende melhor ela vai lá e se muda. Né? É óbvio que a gente não tem essa mesma mobilidade social que os Estados Unidos no Brasil, mas acho que pelo menos, no mínimo, ficaria muito patente, muito evidente a diferença entre os estados que têm uma punição mais rigorosa para os estados que têm uma punição menos rigorosa. E acho que nisso a gente pode aproveitar a PEC da segurança. Você falou agora há pouco sobre exatamente verbas para a segurança pública, né, para equipar e para treinar policiais, porque a criminalidade está mudando, né? Hoje o crime, a economia do crime já está mudando também. Mas o orçamento está colapsado. Sério. O próprio governo diz, olha, em 2027 o orçamento entra em colapso, ou seja, não tem dinheiro e a dívida pública aumentando. E eu acho interessante que qualquer presidente que assuma 2027 vai repetir agora a crise fiscal. É isso, o próximo presidente que assumir, e isso o próprio governo Lula já admite, antes não admitia, mas agora admitiu no relatório do meio do ano, primeiro, eles já mandam um orçamento falso, fictício, para o Congresso votar. Né? Por que eu digo isso? O governo mandou a LDO no ano passado, dizendo que a expectativa era ter um superávit de 14 bi. Agora, no meio do ano, o governo fala, putz, erramos, é 52 de déficit, não é 14 de superávit. Né? Então, ele já manda uma peça falsa aqui. E não tem as consequências que a gente falou lá. Não tem nenhuma consequência. O cara faz uma estimativa bizarra dessa para depois ele ter margem para mexer no orçamento do jeito que ele quer, e não tem nenhuma consequência em relação a isso. E aí, o que o governo fez? Aumentou as despesas obrigatórias com o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal, como é que funciona? O governo pode gastar 80% do aumento da receita do ano anterior, com um investimento mínimo de 0,6% real, ou seja, todo ano, se a gente viver a pior crise da história da humanidade e o PIB cair 30% nesse ano, no ano que vem, o governo é obrigado a gastar mais e não a cortar gasto. Se cair a nossa receita em 30%, o governo tem que gastar a inflação mais 0,6%. E engessado, ele não pode demitir ninguém, Exato. O funcionário tem estabilidade, não pode cortar absolutamente nada e tem que seguir, quer dizer, que quebre Estado, município e União, e os funcionários continuam, e os diretores e as estatais, isso é um absurdo. E agora estão querendo mudar a lei de responsabilidade fiscal. E sempre que a gente fala num debate sobre a flexibilidade do orçamento, eles falam, querem cortar dos mais pobres, querem cortar do social. Farmácia popular não é despesa obrigatória, ou seja, vai ter R$0 para farmácia popular em 2027. Minha Casa Minha Vida não é despesa obrigatória, 0 para Minha Casa Minha Vida. CAPS, CNPq não é despesa obrigatória, 0 vai ter para 2026. Segurança Pública não tem despesa obrigatória, 0 para Segurança Pública em 2027. Mesma coisa infraestrutura. Meio ambiente, não existe nenhuma política de meio ambiente que esteja na Constituição como despesa obrigatória, o que significa 0 de orçamento para o Ministério do Meio Ambiente. Educação, saúde. Para a política ambiental. Né? Então, quem sai perdendo com esse colapso orçamentário é o mais pobre. E você falou uma coisa importante, que pouca gente tem coragem de levantar, a estabilidade. Em país sério, existe estabilidade. Só que a estabilidade é para 10, 15% dos funcionários que são carreiras típicas de Estado. De fiscalização e controle. Por que um motorista, um secretário que não tem a responsabilidade... A gente está falando de carreira típica de Estado, assim, o fiscal, o policial, o juiz, o promotor, porque eles entram em atrito, às vezes, com poderosos. Então, eles têm que ter essa estrutura, têm que ter estabilidade. Mas não pode ser essa estabilidade tão louca que possa engessar uma prefeitura, por exemplo. A gente fala muito de união, mas os problemas nascem lá. Não, exatamente. Até hoje não foi regulamentado, está previsto na Constituição e o Congresso nunca aprovou lei para regulamentar a avaliação periódica de desempenho. Né? O servidor pode ter o desempenho que ele quiser, pode ter o pior atendimento possível e você não pode demitir. Já ouvi casos de demissão e quem acabou punido foi o chefe que demitiu. E o inverso também é verdadeiro. Eu não posso premiar, eu não posso pagar bônus para o servidor que vai bem. Também por vedação constitucional. Então, assim, não tem como dar certo isso. Por isso que eu digo que tem uma nova Constituição. São muitas coisas que precisam ser alteradas e outras que nem podem ser alteradas por serem cláusulas pétreas, que com o Pacto de 88 a gente faliu e a gente fracassou em todos os setores. Então tem que limitar a estabilidade. Hoje tem
como você colocou, motorista com estabilidade, telefonista com estabilidade, secretário com estabilidade. Assessorista, fotocopista. Operador de fotocopiadora, né, com estabilidade. Falou, quando é que o cara vai tirar um xerox e ele vai entrar em atrito com um poderoso? Quando é que o cara vai dirigir um carro? Pior que ninguém mais tem isso. Acabou. E ele está lá com estabilidade, né? Deputado, e a gente está falando de verbas e a grande armadilha do Congresso Nacional atualmente é a emenda parlamentar. Né? Um deputado, ele administra 200 milhões de reais no mínimo durante o mandato. O senador é mais. Né? E eu estou prevendo, não sou nenhuma mãe de Ná, o pai Zé, mas haverá problemas aí, como já houve aí os últimos investigados, com as emendas parlamentares, o que fazer com elas? Para mim, acabar. O meu mundo ideal é zerar. Não é papel de deputado ficar manejando orçamento. O deputado analisa o orçamento do executivo e fala, olha, isso aqui que você mandou, vou cortar, isso aqui acho que você precisa gastar mais, mas é a sua gestão, é você que manda, é você que planeja. O legislativo não tem estrutura para fazer execução orçamentária ou planejamento orçamentário. Né? O legislativo ele tem uma estrutura para legislar, para fiscalizar, para fazer análise em tese do orçamento, não para executar. Ele não pode executar e fiscalizar ao mesmo tempo. Exato. Né? Você não pode ser... E essa é outra coisa. O Centrão é poder dominante no Congresso Nacional por causa da prevalência da emenda parlamentar. Porque ele não quer mais cuidar de projeto de lei, ele não quer mais cuidar de posicionamento, de fiscalização, porque o que interessa para ele é levar dinheiro para sua base. E muitas vezes roubando esse dinheiro. Né? É famosa a expressão rebote lá na Câmara, que é o quê? Os 20%, 30% que você leva de propina, quando você faz um acordo com o prefeito e com uma empresa, vai depois receber isso e fazer caixa de campanha ou colocar no próprio bolso. Né? Isso aí é um escândalo. As suas emendas vão para onde? Né? Minhas emendas vão para o Hospital do Câncer de Barretos, vai para o Hospital das Clínicas da Unicamp, vai para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai para a compra de óculos para crianças da rede municipal da cidade de São Paulo. Os meus critérios de distribuição de emendas são das áreas que eu vejo mais necessidade no Estado de projetos sérios. Né? Eu não cadastro, eu abro, inclusive para interessados em emenda do meu mandato, que muitas vezes vem um prefeito e fala: você teve tanto voto aqui na minha cidade. Eu falei, primeiro, que não foi por sua causa, que eu nem te conheço. E segundo, que pouco me interessa quanto tive de voto na sua cidade. Me interessa se o projeto que você tá me trazendo é bom ou é ruim. Não, eu tô pedindo aqui 150 mil pra saúde. Tá, mas pro quê na saúde? Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Não tem. O próprio ofício já é preparado falando o valor e a cidade, mas você vai fazer o quê? Né? O parlamentar nem decide o quê. Ele manda pro prefeito e o prefeito faz o que ele quer. E o que importa é depois o prefeito apoiar ele na outra eleição. Então, pra mim tinha que zerar, não tinha que ir pra lugar nenhum. O deputado não tinha que destinar isso. Não existe isso na Europa, não existe isso na Ásia. Nos Estados Unidos existe um resíduo que é inclusive tratado de maneira pejorativa, eles chamam de barril de porco, porque é um negócio tão de baixo clero, você ficar arrastando o orçamento para sua base eleitoral e não fazer um debate sério, ideológico, que eles consideram assim, putz, esse deputado é um coitado que tá levando para sua base. Aqui não, aqui o deputado, quanto mais orçamento ele leva para a base dele, mais ele é respeitado lá dentro como um cara poderoso. Poderoso. E pulveriza, né, o orçamento e a União fica sem grandes investimentos, gasto bom que é o gasto em infraestrutura. Deputado, muito obrigado. O senhor esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, uma conversa aberta, franca, obrigado. Eu que agradeço, sempre bom ter um espaço para fazer um debate sério, para fazer um debate aberto, e a gente sabe que o tempo de rádio e de televisão é limitado, mas é um programa Papadões de rádio e de televisão que dá para você desenvolver o raciocínio, que tem um espaço maior, então eu te agradeço pelo convite.